Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 3 minutos, hoje dia 10 de dezembro de 2020, programa Encontros de Fé, hoje dia 10, quinta-feira, dia de culto na Parada 64, dia de Santa Ceia na parte da tarde, gente. É isso aí, então hoje à tarde, desde já, já largo aqui o convite para vocês. Hoje às 3 horas da tarde tem reunião de Santa Ceia na Parada 64, na Dorival de Oliveira, 5931, ok? Então vamos estar juntos, hoje vai ser bênção, temos uma equipe aqui, fica ruim de citar alguns e posso me esquecer de outros. Tem o Gilberto, tem o irmão João, tem o Victor, tem o Fabiano, tem uma turma legal aí, tá a Bruna também que tá junto no louvor, tem uma equipe, gente, trabalhando, servindo, pessoal aí, fazendo o melhor para o nosso Deus. E aí você é nosso convidado, claro, vamos estar juntos hoje a partir das 15 horas. Então, às 3 horas da tarde, reunião de Santa Ceia na Parada 64. Eu já estou compartilhando, você já clica, compartilha, bota o comentário, põe um bom dia para nós aí. Queremos ter a tua participação, inclusive sugestões de temas a serem abordados. Gostaríamos inclusive de abrir, nós vamos disponibilizar para os próximos dias um e-mail para as pessoas colocarem algumas necessidades, de forma que a pessoa não fique exposta a alguns desafios de ordem pessoal, alguns desafios da sua vida, que a gente possa estar ajudando como igreja. Então nós faremos isso, nós vamos estar trabalhando para a criação de um e-mail, socorro espiritual, vamos dizer assim. Anota aí, Bruna, para nós. Então, para que a gente possa acolher, receber as tuas necessidades: casamento, finanças, relacionamento com os filhos, depressão, alguns traumas, que são N desafios. E o programa não somente tem o intuito de edificação e crescimento, mas também de libertação, de socorro, de cura. Então nós vamos escolher alguns e-mails, alguns temas, algumas situações. Claro que a demanda pode ser maior do que a nossa capacidade, de abordar o tema no programa, mas com certeza a demanda não vai ser maior do que a capacidade que se manifesta por nossa vida, por meio da oração, para abençoar a todos que mandarem as mensagens ali, tá certo? Então, eu até pensei num WhatsApp, mas o WhatsApp aqui é para outra função, vai entrar um monte de mensagem, pode algumas passar provavelmente desapercebidas. Esse WhatsApp da igreja que temos hoje é para agendamento de culto, dúvidas e informações e instrução a respeito dos eventos, da agenda da igreja, também a forma de participar da obra social, ação social, contribuição. E aí nós teríamos que ter um outro número só para socorro, então, para atendimento. Então é mais fácil criar um e-mail, talvez socorro espiritual Encontros de Fé, talvez programa Encontros de Fé Gravataí, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa estar auxiliando, te auxiliando. E gostaria até de ouvir a opinião de vocês aqui, no Facebook, para que possamos seguir numa direção que possa suprir a tua necessidade. Na verdade, nós não queremos falar aqui o que você gostaria de ouvir. Nós queremos falar aqui aquilo que você precisa. Muitas vezes eu não ouço o que eu quero, mas eu acabo ouvindo o que eu preciso. Então, isso é importante. E a gente tem que estar aberto, ser humilde para isso. Então, esse é o intuito, Nós vamos estar trabalhando nos próximos dias, pensando. A Bruna já anotou e-mail socorro espiritual, e-mail programa Encontros de Fé em Gravataí, que a gente quer estar aí lendo alguns e abordando inclusive mais a fundo algumas necessidades. Eu creio que muitas vezes a sugestão dos temas
elas vieram de uma maneira muito tímida aqui no Facebook. Mas eu creio que as pessoas acabam se expondo, né? Porque quando você coloca aqui, mas alguns podem, a pessoa pode pensar, quem coloca, se eu colocar isso aqui, vão achar que eu tô mal, ou que eu tô, ou como que eu não sei isso ainda. Então vem uma certa timidez que gera um bloqueio, né? Mas eu creio que se você puder colocar aqui a sua situação, né, ou a situação de alguém que você conhece, para que a gente possa estar abordando, orando, intercedendo no intuito de socorro, eu creio também que é de extrema importância. Mas nós vamos criar esse e-mail até para que as pessoas fiquem no anonimato, né? Certo, gente? E aí mandou no e-mail lá, a gente só vai ler o nome da pessoa se ela colocar. Pode colocar meu nome, né? Dessa forma a gente vai também suprindo a necessidade de cada um de vocês. Eu quero dar continuidade a um tema que eu vim abordando anteriormente. Eu vinha falando sobre amor, sobre ser acolhido, sobre ser importante, todos sermos importantes. Falei sobre a questão de 1 Coríntios 12, quando Paulo fala a respeito que não sejamos ignorantes, no sentido de não estar alheios aos dons espirituais. E no final do capítulo 12 ele diz: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E aí ele fala do dom supremo, que é o amor, né? Ele fala, não adianta falarmos em línguas, se não tiver amor nada seremos com um símbolo que soe e retine com bronze, ou seja, só vamos fazer barulho, mas não tem vida. E é no intuito de transmitir vida e sejamos, desfrutemos de uma vida em abundância que é proposta pelo Evangelho, né? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É neste intuito que nós seguimos trabalhando. Mas o texto que eu vou abordar hoje está em Filipenses capítulo 2, né, versículo 1 em diante. Você que está em casa, está nos acompanhando, quiser abrir, você pode abrir, que nos leva um pouco mais adiante nesta questão de viver uma vida em amor, uma vida de frutificação, uma vida de crescimento. De que forma o nosso comportamento, a nossa postura e o nosso coração pode se resguardar de algumas coisas que trazem feridas, que geram traumas, que geram ataduras espirituais, né? Então, traumas e feridas, eu vou escrever aqui, né? De que maneira evitá-las e como curar, né? Evitar e curar. Então, evitar é já ter uma vida, já ter uma conduta preventiva, imunizado, né, de traumas e feridas alheias e nossas. E quanto à cura, aí já é algo depois de um estrago ocorrido. Mas no Evangelho nós encontramos solução para as duas situações. Então são 8 horas e 11 minutos, uma pequena introdução que nós vamos do programa hoje. Eu quero ler algumas mensagens, né? Interessante que o meu não está aparecendo aqui o número de pessoas aqui. Às vezes não está atualizado, né? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Quem é que está com a gente? Maurício Cislane, bom dia, pastor Márcio. Legal, Maurício, Deus te abençoe, um abraço. Que Deus te abençoe, irmão querido. O Maurício é o Maurício Estileira. Cara, que saudade de ti. Tava falando pra minha esposa, vou mandar uma mensagem para ele. Como é que tu tá, tia? Que bom te ver aqui, né? Participando conosco. Abraço para toda a família, viu? Maurício Estileira, né? Pai do Jonathan. Família querida, né? Família muito joia, muito legal. Abração, irmão. A Lenir também junto com a gente. Lenir Corsini. A Lenir Corsini, Deus te abençoe, irmã. Namorada do Vale, vizinha do Vitor e da Noeli. Este programa vem em nossas vidas. Legal. Cláudia da Zona Sul, Cláudia Antunes, bom dia, pastor Márcio, equipe, legal, Cláudia, Deus abençoe. Helena da Silva Melo, bom dia, pastor Márcio, dia abençoado a todos os irmãos, isso aí, legal, Helena. Cláudia Antunes coloca: Deus, depois de noites de muitas bênçãos, não tem como não estarmos alegres no Senhor. Que legal, é isso aí, que joia. Eu estou aqui com dificuldade de ver no meu Facebook, que estranho, né? Tá meio estranho o Facebook hoje.
Deu um tilt aqui, como eu dizia na minha época, eu era garoto. Pessoal, nós vamos uma canção rapidinho e eu volto. Eu quero fazer uma entrevista rápida. Eu vi um testemunho de um irmão, é o Renato Luzana, né? É importante saber as coisas que Deus tem feito em nosso meio. O Renato, que o pessoal que congrega conhece, que aqueles que somente acompanham pelo Facebook não conhecem, mas ele vai estar conosco daqui um pouquinho. Nós vamos uma canção, vamos bater um papo com ele e aí depois eu volto trazendo uma palavra. Vamos uma canção e eu já volto. Poderoso é, sua glória será vista.
horas e 18 minutos, dia 10 de dezembro de 2020. Hoje, quinta-feira tem culto na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931. O culto não precisa fazer inscrição, você participa, né? Importante você vir hoje à tarde, essa reunião de Santa Ceia no culto da tarde. Legal? Bênção de Deus. Conosco no estúdio, bom dia Renato Luzana. Bom dia, pastor. Bom dia aos irmãos. Chega mais perto aqui, o pessoal te ouvir. Vou fazer assim. Joia. Renato Luzana, idade, Renato? 46. 46 anos, casado, quantos? 10 filhos? Não, pastor. Uma filha, a Dudinha. A Dudinha, a esposa? Vanilda. Renato, nosso irmão, né? Congrega na 64 e também tem ajudado aonde é preciso, né, Renato? Nas congregações, já ajudou namorado no Vale, no Parque Florido. Não sei se foi no Parque dos Anjos, acho que ainda não, né? Fui, mas não assim como obreiro, mas para conhecer. Alguns eventos, né? Alguns eventos, né? E a esposa trabalha junto com a gente na igreja, né? A Vanilda, a Duda tá sempre aqui também, né? E tem ajudado na área de aconselhamento, libertação, do que eu preciso, né? Acho uma carninha quando tem um evento também, né? Essa parte é difícil, né? Essa é a melhor parte. A melhor parte é servir o Senhor, né? Servir o Senhor. Mas comer é bom, né, pastor? É bom. Renato, te converteu em que ano? Como é que tu chegou? Tu lembra o ano que tu chegou aqui na igreja? 2009. Através de muita oração, né? Minha esposa já congregava há um tempo, né? E já vinha orando, né? 11 anos. 10 anos ela orou. Não, de 11 anos. Isso, mas ela ficou orando 10 anos. 10 anos pelo coração. A Vanilda que se converteu primeiro. E aí convidava assim, né? Mas eu queria nem saber da igreja, né? Não aceitava, né? Aos tempos, passar dos tempos assim, eu comecei a trazer ela nos cultos, mas vinha só até o estacionamento ali, nem entrava no estacionamento, voltava aqui nos fundos? Aqui nos fundos. Eu vinha ali, largava ela. Isso em 2009. E aí voltava. Sabe que isso acontece até hoje, né? É. E volta e meia, muitos que estão trazendo acabam se convertendo. Interessante. Eu fui um que fui buscar minha esposa numa cruzada. Não fui só buscar. Mas não queria saber mesmo, não aceitava, né? A gente não conhece, né? O quão Deus é bom com a gente. Como é que vocês chegaram? Como é que tu chegou? Assim, a Vanilda foi convidada por quem? A Vanilda foi convidada através de um trabalho que o irmão do Zé. O Ezequiel. O Ezequiel, claro, amigão da gente. Daí ele foi fazer um trabalho lá em casa, lá colocar um portão, né? E falou de Jesus para ela e convidou, né? E ela veio. E depois desse tempo foi. Vou trocar aqui. Então, ela veio, né? Todo esse tempo e graças a Deus ela nunca discutiu assim, né? Ela me falava, mas também esperava no Senhor, né? E um dia o Senhor tocou no meu coração. Ela permaneceu congregando 10 anos. 10 anos. E ela falava pra mim, tem culto à noite, ela vinha à tarde, né? Tem culto à noite, tinha muita vontade no culto à noite e não tem como ir. Eu ficava quieto, não queria trazer, né? Não queria dar o braço a torcer, né? E tu tinha vício, alguma coisa? Como é que tu chegou? Eu bebia. Bebia? Bebia. Pouco ou muito? Muito. Chegou a ser alcoólatra, não? Ou quase? Eu bebia bastante final de semana, assim, né? Mas eu trazia ela pra cá e inclusive voltava pro bar, né? Aí o boteco, famoso boteco. Eu falava pra ela, tu, quando terminar esse teu negócio aí, tu me liga que eu te busco. E aí eu vim. Ela foi perseverante. E ela perseverando o tempo inteiro, né? Ô Renato, e quando tu veio, o primeiro culto, como é que foi? Tu lembra? Lembro. Lembra? Lembro, eu entrei meio na igreja, só meio corpo. É mesmo? Eu entrei, sentei na porta, assim, meia cadeira. Eu assim, se gritar lá na frente, eu largo fora. Mas foi totalmente diferente. Quem que tava pregando? Eu? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Que era mas acho que o pastor Maurício. Na época, sim. Acho que sim. E daí, eu lembro, os irmãos abraçaram, assim, com carinho na porta, né? E disseram, não, entra aí. Eu disse, não vou entrar. Daí sentei até no fundo da igreja, lá da porta, assim. E fiquei ali um tempo sentado, né? E aí depois disso comecei a vir, assim, nos cultos. Estamos aí até hoje, né? Tu me contou de algo legal. E o vício, aliás, o hábito de ir pro bar, pro boteco, beber, isso não trazia algum conflito entre vocês?
ela queria ir eu queria ir nas festas e dizia pra ela, ó, eu não vou largar as festas, tu quiser ir na igreja, tu pode ir, mas assim, eu não vou abrir mão das festas. E ela, não, tudo bem, às vezes ela até ia pra me agradar, né, claro, né, mas ia, e com o passar do tempo, assim, fui largando. Hoje, glória a Deus, não tenho vontade de beber, não sinto vontade, nada. Mas né? e antes da conversão, isso trazia um certo conflito? Às vezes você excedia e daqui a um pouquinho os ânimos já se alteravam. Com certeza, né, Ou vinha a cobrança da esposa, pô, tu de novo? Com certeza, né? Eu às vezes chegava carregado, né? Chegava carregado. Nem é bom lembrar. Nem é bom lembrar. E aí, Renato, tu foi perdendo, e Deus foi consertando, trazendo de uma certa forma uma harmonia entre vocês, com o passar do tempo, e em relação à bebida, teve um culto específico, assim, ou foi gradativamente, quando tu te deu conta, tu tinha... Não, foi gradativamente, assim, eu fui aos poucos perdendo a vontade, né, me envolvendo na igreja, fui me envolvendo, né, com a igreja, né, assim, ouvindo a palavra, e fui largando de vez, assim, tá bom, não foi, né, mas foi aos pouquinhos, né, cada vez menos, e glória a Deus. E acabou parando. Que legal. Até, né, tinha uns amigos, né, me cobravam muito, tu não apareceu mais no boteco, o que tá acontecendo? Não. E aí no início, assim, a gente fica com vergonha, né, constrangido, assim, não, tô meio cheio de serviço de trabalho e tal. Mas não tinha coragem de dizer o que era. Hoje não, né, graças a Deus, eles continuam sendo meus amigos, né, tem vários ainda que eu conheço que estão lá, falo de Jesus pra eles. E no início ficava bem quieto. Claro. E eles não pegavam o teu pé aí, Renato? Virou crente, virou com santinho certeza, agora? Com certeza, é uma luta, né, pessoal, que a gente passa, assim, mas vale a pena. Legal. Ô Renato, e tu teve um milagre que Deus fez, né? Algumas coisas que te impactaram, assim, que te marcou, né? Eu lembro, tu comentou, tu era depressivo, tinha depressão. Eu tive depressão por 2 vezes. Uma antes da conversão, né? Eu tratei com medicamento, isso em 2006, fiquei um tempo, parecia estar bem, né? Mas chegou em 2012 e veio com tudo. Eu já estava congregando e devido a alguma situação, né, na empresa onde eu trabalhava, a empresa começou a falir e a gente não recebia, enfim, as situações, e aí voltou mesmo, não estava curado, né? Sim. E cheguei um dia na igreja bem mal mesmo. Interessante, posso contar? Claro. Tá aqui pra isso. Eu estava indo trabalhar, tinha trocado de emprego, né? Estava indo trabalhar na Cachoeirinha de moto e eu travou, não consegui mais andar, tive que parar na 55 ali, carregados pra cá, não consigo trabalhar, mas o que houve? Não consigo ir, travei. Explica melhor como é esse travar, como assim? Tava indo de moto, assim, simplesmente parei no sinal, assim, não conseguia arrancar no meio da faixa, não conseguia fazer nada, não tinha força de nada, assim, os carros buzinando, assim, não, daí tu fica, menos mal que eu tava na pista bem da direita, assim, eu consegui tirar pro acostamento. É como se fosse o computador quando quebra. Quando cai o sinal e fica... Quando é o computador, às vezes tu tá usando o computador e ele tranca. Fica só a imagem, só o sinalzinho girando, assim, é a mesma coisa. Exatamente, sim. E aí, interessante, hein? Daí eu liguei pra ele e disse, cara, ele já vinha, me dava, às vezes ele me dava 2 dias, 3 dias, eu tirava um tempo, né? E eu saía, ia... Tu chegou a pensar em te matar? Eu pensava em morrer. Em tirar a própria vida? Eu pensava que ia morrer. Não, eu pensava que ia morrer. Tu pensava que ia morrer? Eu pensava que ia morrer. Disse, um dia, assim, de noite eu me ajoelhei e disse, Deus, vou morrer, cara. O que vai acontecer comigo? Eu não tinha força, eu parava, eu ficava só no meio da sala, no meio da noite, assim, ajoelhado, colocado no meio da sala, assim, do nada. Sem força? Sem força. Chegou a ser envolvido no ocultismo no passado, tu, tua família? Não. E quando é que tu sentiu que isso, o milagre, ele se deu de forma gradativa, como foi a libertação do álcool? Ou foi algo assim, numa reunião específica? Nem foi numa reunião. Nesse dia que eu travei na Cachoeirinha, né, que eu falei, eu fui no médico, meu encarregado não liberou, né, a folga, né, que eu pegava a dispensa, né? Sim. E aí o médico me deu um atestado, eu voltei para casa e quando eu estava em casa o André me ligou.
O André, para quem não sabe, o André, né, muitos sabem, já conhecem, mas o André é nosso diácono, líder dos jovens, um dos líderes de jovens aqui de Gravataí. E aí precisava fazer uma manutenção na igreja, né? E ele me ligou, Renatinho, eu preciso de uma mão tua aqui no final da tarde. Vocês mexer no projetor aqui da 64, Isso. né? E aí ele não sabia que eu estava em casa, eu disse, não, final da tarde tô aí. Mas como que eu vou ir, né? Eu não parava em pé, eu tremia muito mal, assim. Aí quando eu cheguei na igreja... Tu tava no ápice do ponto mais alto da crise de depressão. Não conseguia parar de pé, não conseguia, eu só tremia, não conseguia. Tanto é que nesse dia eu havia travado. E aí, quando eu cheguei na igreja, tinha 8 irmãos aqui para fazer o trabalho. Daí, na hora... Tu ficou bravo. Na hora, me revoltei. Disse, não acredito. 8 homens aqui pra trás. E eu mal em casa, travado, né? Verdade. E aí eu, não acredito que o irmão me chamou. E como é que tu conheceu o André? Bom, tu já estava congregando, né? Isso, eu já congregava desde 2009, né? Já fazia 3 anos. Dia 2012. E aí o André disse, não, tu só apenas tem que subir naqueles andaimes lá para trocar o projetor no teto. Quem conhece a igreja aqui sabe, né? A igreja é alto, né? Deve ter uns 6 metros, acho. A gente colocou 3 andaimes e não alcançou. E daí a gente colocou mais umas tábuas e não alcançou ainda, botou umas cadeiras em cima. Meu Deus. Daí eu disse, cara, como é que eu vou subir lá? Daí eles, não, a gente vai orar por ti. Eu que não sabia disso, não, nem deixava você subir. Verdade. E aí os irmãos oraram por mim, né? Repreenderam, né? E glória a Deus, fui curado. Os irmãos oraram por ti, tu que subiu. Eu que subi, eu que troquei. Misericórdia. Na hora, sim, na hora. Quem é que orou? O André? A turma ali, o André? O Ricardo tava junto, o Matheus tava aí. Que legal. Tinha mais uns irmãos, sei que era uma galera. Tá aí, aí tu, naquele momento, passou. No momento assim, eu subi lá, por fé, né? Subi, a gente trocou os fios, né? Que precisava ajudou trocar. no que era necessário ali. Daí fui pra casa e continuei com o medicamento, né? Que era necessário, né? Tomar o medicamento. Continuei por um tempo. E eu levava o medicamento no início, assim, eu levava no bolso. Eu preciso tomar, né? Até por ordens médicas, né? A gente tomar. Mas acabou aquele tratamento, eu nunca mais voltei até hoje. Bah, que legal, Renato. Deus é que bom, legal. Né? Deus é maravilhoso, hein? Então por isso que a gente, né, testemunho é bom, né, pastor? Porque tem muita gente que passa por depressão. A gente no aconselhamento encontra pessoas assim. Interessante, né? Um homem saudável, né? Tudo bem. Já tinha largado a bebida, né? Tava inclusive congregando no início de um congregar, mas precisava ainda de ajuda, de socorro em algumas áreas. E Jesus foi, né? Foi determinante ali, né? Determinante. Glória a Deus, assim, nunca mais senti nada. E a importância da oração, né? E a gente vê, né? Hoje o lugar que tu mais gosta de estar é na igreja. Na igreja, é verdade. Tá sempre aí, sempre que possível, né? Uhum. Tá agora com uma licença da empresa e tudo, e tá aqui junto com a gente, né? Todos os dias tá aí, te chama pro cafezinho. Estamos servindo aí junto com o André, o Ronaldo lá no Parque Florido, né? Até vou mandar um abraço pros irmãos lá do Parque Florido, Isso. né? Benção, né? Os irmãos muito queridos. Que legal. Então, um abraço aos irmãos do Parque Florido, pessoal, os jovens do Parque Florido. Isso. Né? Os jovens aqui da 64, né? Isso também. E tu tem sido um obreiro, né? Um amigão, sempre junto, né? Isso é legal. Também. Família querida, né? Tua esposa muito querida, tua filha também, né? Então, aí no fim a família toda se inseriu nesse contexto de igreja, né? E a gente estabeleceu também com o tempo, né? De se desenvolver uma amizade, né? Uma amizade, a gente andando junto. Isso é muito legal. Essa comunhão, né? Isso a gente... Não é que nem eu pensava, né? Entrando no assunto meus amigos do boteco, né? Eu vou largar. Mas na verdade, não que eles não sejam meus amigos, é uma outra... Mas não se compartilha das mesmas coisas isso. mais, né? Então assim, eu hoje tenho uma amizade na igreja, amigos, irmãos, né? Uhum. Que Deus me deu também, eu pensava em perder, na verdade ganhei, né? Tenho meus amigos lá e continuo... Isso, agora só não se envolve com as coisas que eles se envolvem, exatamente, e continua dando um bom testemunho, né? Isso é legal. Então tá, Renatinho. Que bom te receber aqui. Com certeza, interessante que me chamou a atenção. Tu foi curado servindo. Amém. Quando foi servir. Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso me preparar para servir. Depressão, travado. Te chamaram para ajudar num serviço braçal. Tinha que subir no andaime. Né? Eu acho que Deus nem deixou ficar sabendo, porque eu não ia deixar. Né? E Deus já queria fazer algo diferente. Interessante aí, né? Por questão de segurança, né? Eu provavelmente ia dizer assim, não, só um pouquinho, gente. Né? Um dia eles fizeram, o que eles fizeram? Me aprontaram aqui uma vez. O Nezinho chegou e disse pra mim, pastor, segura essa escada aqui pra mim um pouquinho.
lá na frente da plataforma. Eu achei que era para segurar a escada. E realmente era para segurar, mas não para ficar segurando. Era segurar para ele subir. Ele começou a subir alguns degraus. Quando ele chegou na minha altura, o que tu vai fazer? Não, eu vou subir lá para mexer no projetor 6 metros de altura, eu segurando a escada. Mas não, tia, de jeito nenhum. Se fosse um A, né, a escada. Mas não, né? Aí eu digo, ele trabalhou em circo, né? Ele trabalhou em circo, então ele estava bem habituado a isso. Mas eu não trabalhei em circo e eu tenho que zelar pela segurança também dos irmãos. Mas veja bem, servindo a Deus de uma maneira simples, se colocou à disposição, sem ter condição. Deus fez um milagre, Deus curou. Também houve discernimento do André e daquela turma que estavam ali de orar por ti, sim, te abençoar, e Deus operou um milagre. Então, talvez algumas pessoas estejam nos assistindo, pessoas que estão machucadas, feridas, têm alguns desafios. E os desafios de ordem pessoal talvez estejam sinalizando para que elas parem. Aquilo que te travou, na verdade, uma depressão, esse é o intento do inimigo. Realmente é abater o ser humano. A ansiedade, fruto de uma depressão, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E a boa palavra é que Jesus nos chama para andar junto, nos chama para servir. Ele chamou Pedro, chamou os discípulos, né? Chamou Tiago, chamou João, ele chamou os discípulos para andar com ele, e os caras não estavam prontos. Só vamos andar junto comigo. E já começaram a colaborar e ajudar. E eles começaram a desfrutar do milagre. Então, às vezes, poxa, o que eu preciso para receber? O que eu preciso fazer para receber algo de Deus? É se colocar à disposição, coração, envolvimento. E os milagres vão acontecendo. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Renato, Deus te abençoe. Amém. Parabéns pela tua família, tua esposa, obrigado, tua filhinha, por andar junto. A gente está muito alegre de ter como amigo, como irmão, né? E nós voltamos daqui um pouquinho, depois do intervalo comercial. Amém. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Nos alegramos na tua presença nesta noite, Senhor. Rendemos a ti todo o nosso ser e vamos te adorar com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Oh! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom.
misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Diga isso! Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Vamos dizer, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão. Todo o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Levanta tua voz e canta junto. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração. Estamos de volta, 8 horas e 42 minutos. Tivemos um problema na plataforma, né? Nós estávamos falando aqui sobre travar. O Renato, o testemunho dele, travou o nosso Facebook. Mas enfim, continuamos, né? Um testemunho muito bonito daquilo que Deus fez na vida do Renato Luzano e família. Esposa que orou por 10 anos, né? Até que ele se convertesse. E hoje está servindo conosco com muita alegria, né? Um irmão querido, uma família muito querida, né? Então, nós continuamos, né? Vale a pena servir a Deus, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena se envolver na obra de Deus. E como eu disse antes, dando tempo aqui para o pessoal retornar, né? Na plataforma do Facebook, como eu disse antes, ele recebeu um milagre se envolvendo. Muitas vezes as pessoas acabam não se envolvendo. Claro que tem algumas situações que podem impossibilitar, né? Podem impossibilitar o obreiro, a pessoa de desenvolver algumas funções na obra. Algumas situações podem acabar realmente, né, precisando de um tratamento, de uma cura, para que a pessoa se habilite a servir. Mas, de uma forma geral, quando você começa de alguma forma a contribuir na obra de Deus, você começa recebendo o tratamento e a cura necessária. Então é importante dar os primeiros passos, né? Os discípulos foram sendo chamados, eles foram chamados na sua imperfeição, né? Também precisando de ajuda, tendo seus anseios, suas necessidades, suas debilidades, suas fraquezas, e andando com Jesus, eles foram sendo tratados, foram sendo curados, foram sendo confrontados, né? Se nós olharmos a vida de Pedro, puxa, o que Pedro pisou na bola, né? Não esqueçam que Pedro, depois de 3 anos com Jesus, puxa de uma arma, de uma espada, e corta a orelha do soldado que fazia parte da escolta, que iria prender Jesus, né?
Tô olhando aqui o Facebook, as mensagens de vocês simplesmente sumiram todas. Não sei contigo aí também. As mensagens aqui no Facebook, nenhuma está disponível. É interessante, mas vamos em frente, pessoal. Nós sabemos que vocês estão aí. Então, o testemunho do Renato foi fazendo na obra de Deus, ele foi ajudar num trabalho braçal, algo simples. Não exigia nada espiritual nem conhecimento bíblico, salvo ter o conhecimento necessário de que ele precisava ajudar. Estavam solicitando ele, aonde na igreja que servia, independente da área, é útil, agrada a Deus e é o objetivo de alcançar mais pessoas. Então ele veio ajudar aqui no andaime, né? No andaime não, subir no andaime para mexer no projetor. O cara tava depressivo, travado. E simplesmente aconteceu que nem o Face agora aqui, ou que nem um computador, sabe quando tranca a imagem, fica congelada? Às vezes a pessoa fica até no contrapé, ou com a expressão do rosto estranha, com a boca meio aberta, meio fechada, meio com a cara meio... Porque pega um movimento em sequência e trava ele numa posição muito estranha. Provavelmente você já deve ter visto, inclusive a minha aqui algumas vezes, quando a imagem do Facebook pega a gente no contrapé, no meio sorriso, num piscar de olhos fechados. É interessante. E assim estava o Renato, né? Assim ele estava travado, não conseguia se mover, inclusive estava de moto no trânsito, e ele parou na sinaleira, não conseguiu arrancar por causa da depressão. E assim ele foi chamado. Os irmãos não sabiam, ligaram: Renato, pode vir nos ajudar. Chegou aqui tremendo. Mas igual ele veio, ele se colocou à disposição e ele recebeu o milagre e foi curado. Tem algumas coisas que surgem na vida com o intuito de te paralisar, né? de te bloquear, de te travar. Mas você tem que se colocar à disposição para servir, por mais simples que seja. Toma nota de um pedido de oração, orar pelo WhatsApp por alguém, mandar uma mensagem de consolo, vir participar de uma reunião, de um culto, a tua presença dando um sorriso para alguém, por mais simples que seja. Quando você vai dentro das suas limitações, das suas imperfeições, você, de alguma forma, eu vou no culto, eu vou na igreja, porque eu posso ajudar alguém. Porque às vezes as pessoas vêm mais para receber do que para dar, mas às vezes você vem arrebentado, mas você vem para contribuir, para ajudar. Pode ter certeza que Deus não deixa ninguém entrar em campo arrebentado antes ele opera um milagre. Foi o que aconteceu com o Renato, e assim aconteceu com os discípulos. No andar junto eles foram sendo tratados, foram sendo curados, foram aprendendo, cometeram erros, equívocos, né? Falei de Pedro no final dos 3 anos, quando Jesus foi ser preso, ele puxa numa espada e corta a orelha do soldado. Jesus diz para ele: quem se vale da espada, a espada perecerá, Pedro. Jesus foi lá e fez um milagre na orelha do soldado, né? Então, entre outras situações, Pedro censurou Jesus e Jesus continuou com eles, né? Não quer dizer que o nosso Senhor, ele é tolerante, é tolerante com os nossos erros. Não quer dizer que Jesus é tolerante e compactua com o nosso pecado. Não quer dizer que o Senhor Jesus também não se importa com as nossas deficiências, com as nossas lutas, com as nossas doenças, com os nossos anseios. Não, pelo contrário, ele nos chama porque é junto com ele que nós vamos receber o que é necessário. E aí eu quero falar nesta manhã sobre um ponto que me chama a atenção, que eu vinha falando, a questão de amor, de armarmos uns aos outros, de ter um ambiente agradável, essa questão do caminho sobremodo excelente que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, e aí ele se refere ao amor. E eu quero continuar hoje dizendo o seguinte para vocês. Abra em Filipenses capítulo 2, que diz assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos
e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja a harmonia, veja o espírito de unidade, de amor, de empatia, de comunhão, de inclusão, né, que Paulo coloca aqui para a igreja em Filipos. E ele também diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis todos a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí no versículo 3, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu creio que esse texto de Filipenses nos contempla, né, o que é viver esse caminho sobremodo excelente, que está em 1 Coríntios 13. Um caminho sobremodo excelente, quando Paulo fala, ele fala ali sobre o amor. E de que forma nós vivemos este amor. E aqui ele deixa claro que não façais nada por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior, os outros superiores a si mesmo. Quando você considera os outros superiores a si mesmo, a ti mesmo, não é que nem aquela frase que a gente ouve assim, que é um tanto quanto desagradável, né, para justificar muitas vezes uma palavra dura, uma palavra descontextualizada, uma ignorância, uma briga, um desentendimento. Quando a pessoa diz assim: eu sou crente, mas não sou bobo, eu não posso, posso me abaixar demais também. Só um pouquinho. O que está dizendo aqui? Que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Está falando da comunhão da família da fé. Está falando de olhar para o ser humano. Quando você considera alguém superior a si mesmo, você está se colocando na condição de servo. Então, esse caminho sobremodo excelente, de que forma eu posso ser útil para esta pessoa? Serve alguém que é útil. Serve alguém que trabalha em prol do seu Senhor. Se Paulo está dizendo que nós devemos considerar cada um os outros superiores a nós mesmos, nós temos que ter um coração de servo, não para com o pastor, não somente para com a igreja, não somente para com Cristo, porque claro, para com Cristo, mas Jesus, ele mesmo veio para servir, ele lavou os pés dos discípulos, dos seus apóstolos. Diz o texto mais adiante que ele diz, olha só: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O nosso Senhor, o nosso Mestre, se fez servo. E diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que ele teve. Então, este é o caminho sobremodo excelente. Isso só é possível se nós amarmos. Quem dita as regras dentro de casa? Pai e a mãe. Quem é que serve dentro de casa? É pai e mãe. Interessante, né? Interessante. Os filhos têm comida na mesa, os filhos têm água e luz paga, eles têm roupa lavada, eles têm banho, até uma certa idade se dá banho, se limpa, se troca, se faz tudo. Quem é que dita as regras? Quem é que tem autoridade? Essa questão de ditar a regra parece uma questão de ditadura, né? Mas assim, quem é que tem o governo dentro de casa, né? Quem é que é a autoridade dentro de casa? Pai e mãe. Quem é que serve? Pai e mãe. Quem é que levanta cedo para trabalhar e volta tarde? O pai. Quem é que levanta cedo para manter a casa em ordem e tudo em dia quando o marido está na rua? É a mãe. Então veja que o caminho sobremodo excelente é o amor, e o amor nos leva a servir. Servir. Aí eu quero entrar no outro ponto, nós temos aí alguns minutos para encerrar, que é o motivo de muitas feridas, muitos traumas que podem ser curados e evitados. Quando Paulo fala a respeito do partidarismo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas devemos considerar os outros superiores a si mesmo.
Partidarismo, querido, quando você faz algo pensando em parte e não no todo. Quando você faz algo mais voltado para um pequeno grupo, algo segmentado. Quando as tuas ações é voltada para um pequeno grupo que compactua, acho que até já falei isso aqui, compactua das mesmas ideias que você. E as mesmas ideias que você tem, a mesma visão que você tem, e este pequeno grupo, muitas vezes, ela não diz respeito a uma visão ampla e uma visão que contemple a necessidade de todos. Então nada nós podemos fazer, não façais nada, diz Paulo, isso é a postura do cristão, por partidarismo, ou seja, cooperando e contribuindo com uma pequena parte. Cooperando somente pensando no pequeno grupo. O pessoal do louvor não pode fazer algo só pensando só no pequeno grupo do louvor. Isso é partidarismo dentro da igreja, né? O pessoal da lancheria, eles não podem organizar a lancheria pensando somente no pessoal da lancheria, no seu trabalho. Isso é partidarismo. É contemplar as necessidades e as atribuições somente de um pequeno grupo. O pessoal da libertação da mesma forma, o estacionamento da mesma forma. Nós, como seres humanos, cristãos, a nossa ocupação na sociedade, também nós não podemos ver de uma forma partidária, mas nós temos que contemplar aquilo que é bom para a sociedade, para o ser humano, melhor dizendo, como um todo. Para o bem-estar da igreja como um todo. Só que para isso que isso aconteça, muitas vezes nós somos confrontados, porque às vezes está enraizado em nós algumas coisas que são partidárias, um ideal de um pequeno grupo. E às vezes as nossas ações, os nossos sentimentos, o nosso trabalho não contempla a necessidade de todos. Jesus veio para servir a todos. Por isso Paulo fala de um caminho sobremodo excelente. Por quê? Porque o amor contempla a necessidade de todos, porque ama a todos, independente de credo, independente de religião, independente de partido, independente de partido político, independente de raça, cor, estudo, classe social. Por isso é um caminho sobremodo excelente, onde o ser humano é valorizado. E o ser humano, quando olha para o outro, ele se coloca na condição de servir. Por isso que Paulo diz, todas as coisas que me aconteceram, antes, porém, contribuíram para o progresso do Evangelho, porque o progresso do Evangelho é para abençoar as pessoas. Então, tem muita gente machucada, queridos. Sabe por quê? Muita gente ferida pela questão do partidarismo. Hoje o nosso país, ele nem tem centro, é direita e esquerda. E as pessoas se degladiam dentro da igreja, fora da igreja, a sociedade como um todo. Não há uma unidade. Quando se fala de forma partidária, o nome já está dizendo. Veja bem, Jesus disse, o reino dividido não subsistirá. Então, tem o pessoal do louvor, a equipe técnica. Se esse pessoal trabalhar só em prol daquilo que eles estão fazendo, desenvolvendo bem somente a sua área, sem pensar como a sua área vai afetar as demais, eles estão sendo partidários. Nada façais por partidarismo. E assim, a área da libertação, se eles organizar a libertação, entrar no salão pensando somente no bom desenvolvimento da sua área e não pensar de que forma a nossa área está contribuindo para as demais, isso é partidarismo. Então, e muita gente se machuca por causa disso. Muita gente se fere a desentendimento, a raiz de amargura, dentro da família, né? Eu sou mais da minha mãe, eu sou mais do meu pai. Tem uma coisa que é chato, esse é meu filho preferido. Esse é meu neto preferido. Isso é partidarismo, isso é divisão. Filhos são todos iguais. Alguns precisam de uma atenção maior. Não quer dizer que são menos amados. Até porque talvez tenham uma necessidade maior numa área. Mas não são menos amados. Pai e mãe, né, saibam tratar de forma uniforme, de forma harmônica, de forma que contemple a necessidade de todos dentro da sua casa. Não existe o filho ao pai, mas que é o homem. Eu me criei ouvindo isso, né? O homem é mais da mãe e o filho homem, né? E a filha mulher é mais do pai. Até talvez
por questão, sei lá, alguma questão científica, pode ter alguma explicação para isso. Mas eu creio que na forma de tratamento, na forma de expressar, de conviver, veja assim, é igual, queridos. É igual. Nunca diga para uma criança, tu é do papai, a maninha é da mamãe, ou vice-versa. Nunca faz. Isso é partidarismo. Isso vai trazer trauma, vai trazer feridas. A sociedade está dividida e a sociedade hoje, os governos não conseguem contemplar a necessidade de todos. Eles podem até ser chamados para governar para todos. Mas quando ganham do direito, o de esquerda não está contente. Quando ganham do de direito, e vice-versa. Né? Então não podemos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família. É isso que Paulo está falando, inclusive, para dentro da igreja. Outra questão. Nada façais por partidarismo, nem por vanglória. Ou seja, qual é a motivação pela qual eu faço algo? É para ter um reconhecimento? Para que eu venha me vangloriar? Às vezes isso é inconsciente. Eu não vou fazer algo para que eu seja valorizado. Mas cá para nós, como é gostoso quando alguém diz, bah, que legal que tu fez. Então, quando isso começa a ser uma motivação para a gente fazer alguma coisa, está errado. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, o caminho excelente é o amor. Nós devemos fazer tudo por amor. Por amor. Olha, o elogio, ele não traz crescimento. Não. O elogio, quando a pessoa ela tem maturidade para discernir o elogio que ela está recebendo, mostra que você está no caminho certo. Te dou um elogio, bah, que legal. Acolha isso como se você, poxa, eu estou no caminho certo, vou seguir em frente. Mas não trabalhe para ganhar elogio. Essa não é a motivação. Vanglória. Aí a pessoa assim, porque eu consegui, pode até não dizer para os outros, mas tu fica alimentando isso dentro de você. Nada façais por partidarismo ou por vanglória. Muita gente se machuca por causa do partidarismo, porque aí não agrada os outros, há desentendimento, as pessoas se ferem mutuamente, porque isso é divisão, há conflito entre áreas, seja na igreja ou fora da igreja, na sociedade, entre os seres humanos. E aí eu não gosto do A porque é do B, e aí as pessoas se ferem. Tem muita gente ferida dentro de casa, em família, em filhos. Famílias estão divididas por causa da questão do partido. Eu não estou falando de partido político, também pode ser. Mas eu estou falando de partidarismo no sentido de contemplarem ideias, pequenos grupos, né? E aí a divisão. E também não faça nada por vanglória. Sabe por quê? Porque o dia que você não se sentir valorizado e vanglória, você se autovalorizar, você não alcançar algo que te valorize, você vai se frustrar e vai se machucar. Então, esvazie-se, pois, o homem a si mesmo. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. De que forma eu evito traumas? De que forma eu evito algumas questões? Eu não posso agir por partidarismo nem por vanglória, senão mais cedo ou mais tarde vai dar confusão. De que forma eu também posso receber cura, né, de feridas e de traumas, né? Qual é a bandeira? Qual é a motivação? Amor. O amor cura todas as coisas. E aí eu encerro, queridos, 9h03. Eu vou encerrando aqui. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos. Com todos. Com todos, quer dizer com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, ressentimento, fruto de divisão, fruto de conflitos e fruto muitas vezes o ressentimento de uma vanglória. A pessoa quando faz para se autovalorizar, para ser reconhecido, e quando não vem esse reconhecimento porque você procura uma glória própria, as pessoas se ressentem e se machucam e se frustram. Nós vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Cristo é digno de toda honra, glória e louvor. Nós te adoramos esta noite, Senhor. Aleluia. Pai, nós oramos, pedimos a Ti nesta manhã, Deus, toca em cada coração, em cada vida, em cada irmão, em cada irmã. Que possamos desfrutar e viver este amor sobremodo excelente
que a Tua Palavra nos ensina, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha tomar cada coração, cada família, que haja a Tua presença, Senhor, e o Teu Espírito Santo curando, sarando nesses dias. Final de ano, Senhor, chegando. Encontros em família, nós pedimos a Ti que haja harmonia, que haja paz, que todo partidarismo, toda vanglória, toda divisão, Senhor, todo ressentimento, toda tristeza caia por terra em o nome de Jesus. Ministramos o Teu socorro, o Teu milagre, abençoamos a Tua vida. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal, nós ficamos por aqui, né? Não lemos as mensagens, porque realmente, se você olhar, né, ficaram apagadas, não tem nada aqui, ó. Não sei se explodiu vocês, olha o meu, consegue enxergar aí, ó. Tudo apagado, não conseguimos ler nenhuma mensagem de vocês hoje. Né? Deu bug, como a Bruna disse, né? Na minha época deu tilt, como o Renato falou, travou. Mas estamos alegres no Senhor. Amanhã às 8 horas estaremos de volta, hoje à tarde tem culto na Parada 64, Dorival de Oliveira, 5931, às 3 horas da tarde. Você pode contribuir, colaborar, ofertar. Nós temos ali os canais de contribuição, o dado convencional da Igreja Encontros de Fé para transferência bancária, contribuir a forma de colaborar, também pelo Pix, a chave Pix que você preferir, 996-321-740. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande